Galerinha massa, vamos iniciar um novo passo agora na montagem da máquina. Com a máquina toda limpinha, né? Já retirei toda a sujeira da máquina, né? E aí agora vamos iniciar a montagem passo a passo. As peças não estão aqui em cima da mesa porque eu decidi fazer de forma diferente. Antes eu estava limpando peça por peça para poder montar, mas decidi retirar as peças daqui e organizar a peça na mesma ordem no local onde eu faço a limpeza, até para poder mostrar para vocês como eu faço a limpeza das peças. Aqui já tem uma peça que eu fiz a limpeza, ela estava totalmente suja, você pode ver que agora está limpinha. Eu não mostrei desmontando ela, mas é só tirar esse parafuso aqui e tirar essa outra arruelazinha de pressão aqui, ó, que é como se fosse uma trava que tem aqui, ó. Olha, quer ver ao redor? Ali, ó, aqui. Só forçar aqui, no caso, com uma chavezinha para poder tirar ela dentro desse reguinho que tem aí, ó. E aí ela sai aqui por cima. E ao sair você consegue tirar essa peça e essa. Aí eu tirei as peças, fiz a limpeza, remontei no lugar. Essa daqui, ela não fica presa aí dentro, ela sai pra cá. Se eu puxar aqui, ela sai. Só que se ela sair aqui, olha lá, ela saindo aqui daqui de dentro, ela pode sair do rumo essa peça aqui. Então eu não vou tirar ela de dentro, vou deixar ela no local dela aqui, porque eu tô fazendo com a mão só e gravando, aí eu tenho dificuldade de pôr ela no lugar com uma mão só, né? Então deixa ela aqui no local que ela tá mesmo aí, para que eu possa mostrar para vocês a montagem. Como eu disse, eu gosto de fazer na ordem, né, reversa. Começa que foi a última peça, não foi a última peça a tirar, a última peça foi essa, então eu vou começar a pôr essa peça aqui primeiro. Então eu fiz a limpeza dela, fiz a limpeza do botãozinho, né, primeiro. Fiz a limpeza aqui desse hastezinha também, toda. E agora eu vou estar montando no local. Vou deitar a máquina aqui pra gente dar continuidade. Aqui eu irei pôr esse eixozinho, né, essa hastezinha, no lugar. Pronto, pra colocar aqui o botãozinho de volta no lugar. O botãozinho, como a gente viu na desmontagem, né, esse parafuso fica virado pro lado de lá. Então eu já vou montar ele com o parafuso virado pro lado de lá. Pronto, ele tá no lugar. Como tem uma molazinha, eu não consigo segurar ele no local. Ele vai ficar sempre querendo afastar por causa dessa mola que tem ali dentro, ó. Então nesse caso eu vou precisar das duas mãos. Então eu vou pausar aqui, vou virar ele desse jeito para que eu tenha acesso no parafuso por aqui. E aí agora eu vou estar parafusando aqui no local. O que tem que ser observado é o seguinte: esse pinozinho aqui, ele dita o trabalhar dessa peça aqui, que é reta, né? Então, ou seja, se esse pinozinho que está aqui vir para esse canto de cá, essa peça aqui precisa ir também. Então na hora de essa peça precisa ir também aqui, ó. Então na hora de parafusar eu preciso estar com elas na mesma posição. Como eu vou parafusar desse lado aqui, como eu falei, então eu preciso que essa peça também fique na posição que ela está, no máximo, né, pra cá. Assim, com essa peça montada no lugar, já presa, onde eu movimentando aqui em cima, lá embaixo movimenta junto, ela já vai conseguir fazer o serviço que ela precisa exercer na peça, né? Onde, quando o botão está virado totalmente para esquerda, essa peça fica toda virada para a esquerda. Qualquer coisa depois eu posso fazer um pequeno ajuste. Como ela não está totalmente ainda, eu posso ajustar depois. Mas eu vou montar a primeira parte de baixo, que seria essa peça no local. Assim como para tirar essa peça, eu retirei primeiro o lado de cá, para depois tirar essa. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encaixar primeiro esse lado e depois encaixarei esse outro lado de cá. Aí eu poderei. Então agora eu irei parafusar esse aqui e esse parafuso para que segure o eixo no lugar, como eu fiz eu desparafusei para poder soltar, agora eu vou parafusar para apertar, né? Lembrando que essa peça aqui, ó, ela não pode ficar pegando aqui, senão deixa a máquina pesada. Então eu vou ter que parafusar de forma que fique um leve espaço nessa região aqui, fica um leve espaço, e aqui também nessa região daqui fique um pequeno espaço também para que não fique pegando, senão essa máquina, por exemplo, se eu parafusar ela na região que tá, da forma que tá aqui, já tá ok. Então, mas se eu querer aproximar um pouquinho, eu também posso. Aqui eu já tenho os parafusos apertados, encostando, já segurando a peça na posição
dela. Como eu disse, deixei uma folga ali, né? Só que ainda há uma folga ainda na peça, ela está muito sacudida e eu preciso tirar essa folga. Então eu preciso apertar mais um pouco os parafusos. Aperto mais um pouco esse parafuso, depois eu tenho que apertar essa porca para ele não voltar. E agora aperto esse parafuso de cá também até o final. Eu tenho que apertar esse parafuso até o final para tirar o máximo de folga possível, mas não pode ficar também justo demais. Então, ó, aqui, ó, para mim não tem folga. Eu tô tentando sacudir para um lado e para o outro, ele não sacode, mas a peça tá praticamente solta. Então, já que não tem folga lateral e tá praticamente solta, essa peça tá montada da forma correta. Agora eu só preciso apertar as porcas. Lembrando que quando eu for apertar a porca, eu preciso prender aqui para que esse parafuso não gire junto com a porca, porque se ele girar, ele vai apertar mais, vai tirar a minha folguinha que eu quero, e aí vai ficar pesada a máquina. E a mesma coisa eu faço nesse outro parafuso aqui. Pronto, porquinha apertada já não tem mais folga, tá folgado aqui, mas não tem folga lateral ainda. Então eu consegui apertar com êxito essa porca e essa de cá, as contraporcas, para não folgar depois essas peças. Agora o próximo passo é ligar essa hastezinha aqui no botão que controla o que anula o movimento da altura da serrilha. Então eu vou tirar esse parafuso aqui, colocar essa peça e parafusar novamente. Coloquei agora o parafuso no lugar e vou regular agora direitinho esse botão para ele ficar certinho. Então já pus ele aqui na região da forma correta, onde era para estar, aqui certinho, e vou agora apertar o parafuso que fica nesse botãozinho para ficar regulado. Uma vez apertado, vejo o mecanismo funcionando como deveria. Aqui ele anula a serrilha. Aqui ele coloca a serrilha na altura correta para funcionar novamente. Então o mecanismo está funcionando como deveria. Após essa montagem, eu faço uma pequena lubrificação nas pontas aqui onde tem as conexões. Aqui faço uma pequena lubrificação também nessa parte aqui onde precisa tem o contato, e um pouquinho aqui também. Então, para que essa peça movimente livre, e na hora que precisa movimentar o botão, seja para um lado ou seja para o outro, ela também funcione da forma correta, bem lubrificada. Aqui eu organizei tudo da forma como tirei. Primeiro esse, depois esse, mola. Tirei esse para poder conseguir tirar esse. Tirei esse daí também. Tirei esse aqui para poder conseguir tirar a barra de agulha, né? A bielinha da barra de agulha, essa parte que prende a barra de agulha. Depois tirei a biela que movimenta a lançadeira, que transmite, no caso, né, o movimento de cima do eixo de cima para a lançadeira. Tirei o garfo, tirei o dial aqui, que funciona o dial da máquina nessa peça, né? Tirei em seguida essa peça aqui para liberar o eixo. Tirei o eixo fora. Tirei lá embaixo essa peça aqui, né? Após tirar ela, eu consegui tirar essa peça aqui para poder tirar esse eixo que movimenta a lançadeira com o condutor da lançadeira, para depois tirar essa peça aqui, que é a peça que está responsável pela serrilha, né, o movimento da serrilha. E aí depois a outra peça que vocês já viram que já foi montada na máquina. Então agora nós vamos dar continuidade. Primeiro eu vou desmontar essa peça aqui. Para desmontar essa peça também, da mesma forma que as outras peças da máquina, eu preciso folgar essa porquinha aqui, tirar esse parafuso fora, essa aqui e essa outra porca do lado de cá. E aí eu consigo afastar ele para lá e para cá, e essa peça sai daqui do meio, do centro, né? E aí eu tirar também a serrilha para fazer uma limpeza, e vocês vão acompanhar toda a parte de limpeza dessa peça aqui, por exemplo. Como eu disse, eu utilizo um esmeril, né? Esse esmeril aqui, onde eu utilizo esse disco de escova de aço para poder fazer a limpeza. Ele ainda não está apoiado em lugar nenhum, ainda vou apoiar ele em algum lugar para ficar mais fácil, mas eu acredito que vocês vão conseguir acompanhar aqui o processo de limpeza da peça. Eu folguei esse parafuso aqui e esse parafuso aqui também. E agora eu já consigo retirar essa peça aqui do lugar. Agora eu irei folgar os parafusos aqui da serrilha para tirar a serrilha fora, que eu também vou limpar essa serrilha que também está muito suja. Aqui eu não tive dificuldade em soltar os parafusos, senão mostraria um jeito para poder soltar eles, né? Então soltei os parafusos e a serrilha está solta. Então eu vou fazer a limpeza agora, vocês vão acompanhar comigo a limpeza dessas peças.
Vocês sabem, esse motor trabalha jogando em direção ao chão, então não teria risco aos olhos, mas eu vou estar utilizando um óculos de proteção para poder evitar que alguma coisa acerte o meu olho, né? Então, tudo certinho aqui para começar, eu irei ligar ela. Como não está posicionado em lugar algum, eu estou tendo que pôr o pé em cima. Aqui é possível ver um pouco de diferença entre a peça, né? Onde você vê o local que não foi limpado, né? Um local que não foi limpado aqui, ó, para um lugar que foi limpado, onde você vê que praticamente a peça fica nova de novo, porque retira toda a sujeira. E assim eu vou continuar por aqui, e assim que eu terminar eu vou mostrar o resultado. Aqui vocês podem ver uma diferença, não terminei ainda a peça toda, de um local onde não está totalmente limpo para uma peça toda limpa. Então falta só esse lugarzinho aqui para poder limpar, que eu estarei limpando agora. E aí estarei finalizando a limpeza dessa peça aqui. Ainda falta limpar essa peça aqui, né? Essa peça. E a serrilha para poder concluir essa peça e poder ser montada na máquina. Mas aí eu vou continuar, eu vou fazer a limpeza de todas as peças antes de montar na máquina. Assim eu já terminei essa peça aqui, né? Com a parte que eu falei que não estava limpa, agora já se encontra limpa. É possível ver agora que está brilhando, igual a parte de trás aqui, né? Já é possível ver que está limpinha agora a peça. Não estou conseguindo um foco bom. Enfim. Aí agora eu já limpei, aproveitei e limpei também essa peça aqui, que é a que segura a serrilha, essa peça. É possível ver, por exemplo, que nesse lugar aqui, devido à espessura do disco, que é muito grossa, ela não entra aqui dentro. Então quando é assim, eu utilizo uma esponjinha de bombril para poder fazer a limpeza nesses locais mais difíceis. E assim fica limpo lá dentro. Claro que não consegue tirar toda a limpeza quanto o disco de aço lá embaixo, mas já dá uma limpada boa. Agora irei passar para essa peça que está muito suja mesmo, né? É possível ver que ela está bastante suja. E nesse caso aqui é preciso utilizar um alicate de pressão para segurar, porque senão na hora que você encosta a peça no disco de aço, ele pode ser jogado contra o chão e aí algumas partes pequenas, como essa parte aqui, pode acabar quebrando. Então tem que ter todo o cuidado. E assim eu tenho já a peça limpa, né? Da melhor forma possível, é claro, né? Que não tem como deixar essa daqui brilhando devido aos espaços dela, que é um pouco mais para dentro e tal. Mas mesmo assim eu consegui fazer uma boa limpeza. Em alguns casos, quando a serrilha está ruim, é melhor fazer logo a troca do que tentar fazer uma limpeza de uma peça dessa, porque dá mais trabalho. Mas como essa aqui, os dentinhos dela ainda estão bons, né? Então nesse caso eu decidi fazer a limpeza da peça. Aqui agora eu irei montar, né, essa peça aqui, a serrilha no lugar dela, e darei continuidade na limpeza. Há casos em que a gente faz uma limpeza na peça e mesmo assim eu ainda não fico satisfeito com a limpeza. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu irei utilizar
a furadeira, onde eu irei prender a peça na furadeira e com uma lixazinha 600 eu vou posicionar ela nessa forma e vou ligar a furadeira, né? E assim eu começo a obter esse resultado melhor. Não está 100%, mas me dá um resultado melhor, mais limpo, que vai garantir que a peça deslize mais, né? Eu retirei aqui a mola do condutor da lançadeira, onde foi possível observar, por exemplo, que a mola ela está danificada, tá vendo? Que ela está danificada, ela está quebrada nessa região aqui. Dando um melhor foco, aí, ela está quebrada nessa região. Né? E aí nesse caso vai precisar substituir. Então eu fiz a limpeza dela, mas essa peça estava com essa ponta quebrada depois que eu vim perceber. Nem percebi na hora que eu estava limpando. Aí assim eu já tenho essas peças aqui já limpas, né? Vou passar agora para essa peça aqui, que está também, como pode ser visto, ó, bastante suja. E eu estarei fazendo a limpeza dessa peça agora. E aí a peça fica assim, limpinha após pronta, olha. Satisfação em ver uma peça limpa desse jeito. Agora eu irei passar para essa peça, que também está bastante suja, onde eu irei tirar esse bolachãozinho aqui para fora, tirando por esse parafuso, como eu já falei que sai. Aqui, ó, esse parafuso, eu preciso tirar ele. Aí depois eu tiro essa bucha fora e faço a limpeza, né? Disse, né? Após tirar esse parafuso que fica aqui e bater por aqui, ó, esse bolachão ele sai, ó, tá vendo? Aí agora eu posso retirar também essa bucha aqui, essa bucha, e também agora, após remover esse parafuso aqui, eu consigo também tirar essa outra peça aqui, que precisa ser batida também. E aí, após bater, retiro essa peça. Se vocês repararem, essa peça, ela possui uma tacazinha aqui no eixo, ó, que é o local onde esse parafuso, né, que também tem uma pontinha, encaixa com essa peça, né? Então, não tem uma regulagem certa para essa peça não, porque ela já vai ficar regulada após botar essa peça com um parafuso nessa taca aqui, como eu falei antes, né? Nessa tacazinha que tem aqui, ó. Tá vendo? Então não tem preocupação em montagem dessa peça não. Aí, com essa peça aqui já limpa, já é até possível melhor para poder ver a cavinha, ó. Tá vendo? Aí agora eu estarei limpando essa peça também para poder montá-la no lugar. E como eu falei, já pôr ali na taca. Assim, com essa peça aqui já limpa também, agora eu estarei já colocando ela no lugar dela, né? E aí, lembrando sempre de pôr, né, o parafuso na direção aqui, ó, da taca, né? Tá tendo um pouco de dificuldade para entrar, então eu vou ter que dar uma pancadinha para ela ir. Não, foi. Sem precisar de pancada, foi. Algum lugar que agarrou. Como tá no rumo certo, eu só preciso pôr o parafuso aqui no local. Pronto. Põe o parafuso no local. Tá um pouco ainda afastado aqui, né? Aqui, ó, afastado. Eu vou aproximar mais. Mas é só aproximar e apertar. Então eu vou fazer agora a limpeza dessa bucha aqui. E assim, finalizei a limpeza também dessa peça, né? Aí agora eu já irei montar também ela aqui no lugar, né? Lembrando que a parte que fica assim, ela serve para poder dar uma distância entre esse bolachão aqui e a carcaça da máquina, então ela fica virada pro lado da ponta de cá, né? Contrária a essa daqui.
Então, já tenho, no caso, ele montado. O daqui eu já encostei no lugar e apertei o parafuso. Detalhe, por que eu apertei esse parafuso aqui antes de montar na máquina? Porque como tem uma taca, não tem uma regulagem, já tá uma regulagem certa na taca, né? Eu posso deixar apertado porque eu consegui tirar ela lá da máquina com ela no lugar. Tem máquinas que é preciso retirar do lugar para poder conseguir sair. Primeiro essa parte, depois essa. Mas como eu consegui tirar, eu vou conseguir colocar também. Então já coloquei no lugar e apertei o parafuso. Então já tá limpa essa parte. Agora eu vou para limpar essa peça aqui, ó. Dando continuidade, já feita a limpeza dessa peça, né? Agora eu estarei montando ela aqui no eixo. Lembrando que esse parafuso aqui, né, que é posto nessa parte aqui, ele precisa também penetrar nesse furo aqui. Então há uma posição para pôr esse bolachão, que eu chamo de bolachão, né? Há uma posição para pôr ele. Então eu estarei colocando ele na posição correta e prendendo o parafuso. E assim, mais essa peça finalizada, né, posta no lugar, como eu falei. E aí aqui no caso essa já tá limpa. Aí agora eu vou passar para a limpeza dessa e assim vai, até eu chegar nas últimas que faltam. Agora ficou mais rápido porque as peças mais difíceis são essas aqui. As que ficam mais embaixo das outras. Essas aqui são mais simples. Como foi dito, as peças estão praticamente tudo limpas, né? Exceto essas três aqui. E são cilíndricas, então eu vou limpar na furadeira utilizando a lixa 600. Então eu vou prender elas na furadeira e vou segurar dando um polimento, um belo polimento nela para elas ficarem novinhas. Aí, ó. Essa aqui da barra da agulha, como passa a bucha, ela não está muito suja, agora as outras estão bastante. E assim finaliza a peça toda limpinha. Então todas essas peças limpas vão agora para montagem na máquina. Volto aqui a máquina com todas as peças limpas e na ordem de novo, tudo na ordem. Iniciar a montagem da próxima peça, né? Com a máquina deitada, vamos pôr novamente essa peça que foi tirada depois dessa, né? Então a gente vai encaixar nessa parte aqui de cima, encaixar essa parte, né? Botar essa outra lá pra dentro e colocar no rumo para poder prender de um lado e de outro por esses parafusos. Antes de montar, lembrei de um detalhe importante. Antes de eu prender ela aqui e aqui, preciso verificar se essas duas porquinhas estão bem apertadas, pois elas que travam para esse parafuso não folgar posteriormente, né? Então, vou tirar novamente essa peça aqui, né? Para fazer essa checagem dessas porquinhas, se elas estão bem apertadas. Pronto, porquinha bem apertada e verificado que não tem uma folga aqui, só uma folguinha mínima, o que é bom para não ficar duro, tem que ficar soltinho assim. Então eu vou pingar algumas gotinhas de óleos aqui e aqui para melhorar a lubrificação nessa parte, porque depois é um pouco mais ruim tá pondo, né? Mas de qualquer forma eu vou pingar logo agora. Pingado o óleo, eu vou fazer a mesma coisa também. Vou pingar uma gotinha de óleo nessa parte aqui também, para melhorar na hora da montagem, não precisar ficar pingando óleo depois. Então vou pôr novamente isso aqui e mandar ele no lugar. Agora sim poderei apertar esses dois parafusos de um lado de cá e do lado de cá para a peça ficar no lugar. Peça no lugar, sem folga, mas está soltinho aqui, né? Então não tá muito apertado. Note que não apertei a porca até o final, nem desse lado aqui, pois depois que eu pôr a chapa de agulha no lugar, eu preciso centralizar a serrilha, se ela vai ter que ir mais para esquerda ou mais para direita. Então não tenho necessidade de fazer esse ajuste agora, mas no momento eu já tenho, no caso aqui, vamos dizer assim, esse mecanismo de transporte montado. Agora vamos para a próxima parte, que será essa daqui, né? Veja que aqui está sem a mola do condutor, eu vou ter que pôr depois porque estão em falta aqui. Eu achei que tinha, mas a que eu tinha aqui é de outro modelo diferente, né? Então eu vou ter que pôr a mola do condutor depois de montada, né? E aí agora é ela que vai vir nessa região aqui, né? Até aqui. Aí agora aqui nessa parte de cá irá entrar essa peça, né? Que, como vocês sabem, é pinada. Então eu vou tirar o pinozinho aqui, vou encaixar essa peça nesse local aqui, né? E vou pinar. Então vou encaixar ela aqui. Pronto, peça no lugar. Note que eu ainda não pinei ela. Por quê? Porque aqui
Assim eu preciso verificar a regulagem da lançadeira, né? Para mim poder pinar ela no lugar. Então não vou pinar agora, pois eu preciso verificar essa regulagem da lançadeira. Então eu vou montar ela na hora que eu for regular, porque assim, tem duas possibilidades, né? Eu posso posicionar ela nesse jeito aqui e pinar, como eu posso girar ela aqui 180 graus aqui, e aí vai bater o pino de novo aqui e eu vou pinar. Então, se eu pinar de forma errada, eu vou ter que despinar novamente para poder tornar regular. Então vou ficar com ela sem pinar agora e montar a próxima parte, que é essa peça aqui, para poder ir para a parte de cima, vamos dizer assim. Para essa parte eu vou dar uma gotinha de óleo também nessa peça aqui, para que fique mais fácil de eu encaixar esse outro garfo aqui, né, que trabalha fazendo movimento. Lembrando que aqui também é um lugar que vai ter um espaço, então também precisa de uma gotinha de óleo nessa região. Então eu irei pingar umas gotas de óleo aqui também. Claro que eu podia fazer a lubrificação depois de montada, mas aqui eu garanto que vai ficar lubrificado já de cara e facilitar na minha montagem também, né? Então eu vou posicionar ela de uma forma que eu consiga encaixar essa peça no lugar, assim. Vou fazer um movimentozinho aqui um pouco mais. Isso. E aqui agora eu consigo, botando essa peça mais para trás aqui, eu consigo pôr ela no lugar. Aí eu coloco essa primeira para poder segurar, levanto ela aqui e empurro esse outro pino de cá também. Pronto, eu tenho agora a peça praticamente no lugar. Então o que eu faço? Eu vou posicionar ela um pouco mais para cá, para que eu possa empurrar essa peça. Então eu vou dar uma batidinha aqui de leve para ela aí. E aí pronto, ela já está no local. Então eu irei apertar esse parafuso aqui, para depois eu bater essa peça de cá e voltar ela um tiquinzinho, para poder não ficar muito folgado, mas também não ficar igual tá aqui, ó, preso demais. Pronto, parafuso apertado. Agora ainda tá bem preso aqui, deixa eu ver. Não, agora tá mais folgado. Então se tá folgado, aqui tá livre, eu vou apertar esse parafuso para poder, ó, não tem folga lateral. Então tá folgada sim, mas não tem folga lateral assim. Então eu vou apertar o parafuso também para dar continuidade. Pronto, parafuso apertado, sem folga lateral e livre assim, nesse sentido tá livre. Então lembrando, se tivesse folga, né, muita folga, eu poderia bater o pino aqui e depois apertar o parafuso. Se ele tivesse bem apertado, eu poderia dar uma pancadinha de leve nesse cantinho aqui só para criar uma folguinha e apertar o parafuso. Mas como tá no lugar certinho, eu vou passar para a próxima peça. Seguindo a ordem das peças, a próxima peça a ser posta é essa daqui, que é o eixo principal da máquina. Então vou pôr a máquina em pé aqui para a gente dar continuidade. Nessa parte aqui, o único cuidado que tem que ter é relacionado à bucha aqui, ó, porque a bucha tem esse furo para poder passar o óleo para lubrificar o eixo, né? Então na hora de montar, esse furo aqui precisa ficar posicionado para cima, para que possa pôr o óleo aqui por cima e esse óleo possa chegar até o eixo principal e lubrificar. Olha, eu virei a máquina aqui para poder pôr, mas dessa vez ela não está entrando montado aqui, não está entrando, ó. Então isso quer dizer o quê? Que eu aproximei demais essa peça aqui daqui. Eu vou dar uma afastadinha nela para que ela consiga entrar com mais facilidade. Consegui aqui, ó, afastei um pouquinho mais e acredito que vai entrar normal, ó. Eu posso pôr aquela parte lá e aí agora eu vou girar aqui, ó. E pronto, encaixado. Aí agora eu só preciso, como eu falei, posicionar esse furo para cima e pôr ele lá para dentro, ó, até que a bucha comece a encaixar um pouco. Pronto, ela já tá mais ou menos no lugar. Agora eu vou ter que utilizar uma chave fenda para dar uma batidinha para ela entrar um pouco. Sem muita dificuldade ela entrou, foi pro lugarzinho dela. Aí se eu olhar aqui por cima, eu consigo ver o eixo movimentando lá dentro. Só que pelo jeito o furo não ficou bem centralizado. Eu vou tentar centralizar aqui agora. É possível ver o eixo se movendo lá no fundo. Acredito que vocês estão conseguindo ver, que eu estou conseguindo enxergar ele girando lá no fundo. Então o óleo já vai conseguir alcançá-lo. Aí agora eu irei pôr o eixo na posição dele.
né, lá. E o eixo já está no lugar que ele deveria ficar, que é aqui. Ok, então o eixo no lugar. Agora eu vou partir para a próxima peça, que na minha ordem seria essa daqui, mas não sei se eu coloco logo essa ou se eu boto... Não, acho que essa aqui não foi a próxima não, foi? Foi, a próxima foi essa. Tá na ordem, como é que não foi? Foi essa. Então eu irei colocar ela nessa posição aqui de novo, encaixar ela aqui. Peça montada no lugar, agora eu irei pinar. Essa eu irei pinar porque ela não tem uma regulagem, né? Ela só precisa ficar presa aqui para poder o volante ser montado nela. Então ela não tem uma regulagem. Então vou pinar começando nessa parte de cima como estava antes. Então bota aqui e agora é só bater até ela descer, acabou. Então essa peça vai estar montada no lugar também. Aqui agora eu irei pôr primeiro o dial. Por que eu irei pôr primeiro o dial? Porque esse garfo aqui, ele tem essa pecinha, né, que posta aqui. E essa peça aqui, ela trabalha dentro desse trilho, porque é ele que controla o movimento do transporte da máquina, se vai ser para frente ou para trás, né, no retrocesso. Então isso é ele que controla. Então eu vou pôr primeiro essa peça aqui no lugar, para que eu consiga encaixar essa peça já passando por aqui e indo para o lugar dela. Então vai me facilitar. Então para isso, para poder ficar mais fácil também, eu vou tirar esse pino aqui, né, desparafusar ele daqui, vou pôr ele lá preso com esse parafuso aqui, né? Ó, é importante entender o seguinte: esse parafuso vem com, tem essa arruela aqui, que é uma arruela, espécie de arruela de pressão. Pode ver que ela é meio côncava, como se fosse um pratinho. Então essa pecinha, no caso, ele fica assim, para na hora que aperte lá, ele cria uma pressão contra a parede do bloco da máquina, fazendo com que essa peça aqui pare na onde você deixar, para ela não ficar, você levantar, botar no ponto 4, por exemplo, e ela despencar sozinha, né, e ficar nessa atrapalhando a costura. Então não pode esquecer dessa arruelinha. Pronto, coloquei lá o parafuso no lugar, prendendo o dial. Botei o dial nessa posição vertical, como eu falei, para que o eixo já entre, o garfo já entre com a pecinha no lugar e fica mais fácil de eu controlar. Prontinho, deitei a máquina aqui de novo. Vou movimentar aqui o volante para que essa parte aqui, né, fique mais para cima, para que fique mais fácil de eu encaixar o garfo. Então vou pegar o garfo, como falei, né, vou dar um pouquinho de óleo ali naquela peça. E aí agora eu vou tentar pôr ela por aqui, ó, de forma, deixa eu tentar ver se eu consigo botar para vocês verem aqui, de forma que aquele quadradinho ali caia dentro do trilho. Parece que ele caiu dentro do trilho como tinha que cair, mas não está conseguindo acessar essa parte aqui, ó. Como se vocês conseguirem observar, o garfo vai pegar nessa parte aqui alta, ó, nessa parte alta. O garfo vai pegar nessa parte alta. Então eu preciso pegar essa peça e mandar ela um pouco mais para trás ainda, para que viu que ela veio mais para frente de novo. Eu tinha botado ela lá para trás, ela veio de novo. Então eu vou ter que folgar novamente esse parafuso. Na verdade eu folguei aquela hora para poder empurrar ele mais para trás e esqueci de apertar. Então já está folgado ali. Eu vou dar uma empurradinha nele lá para trás para que eu consiga botar o garfo para encaixar na forma correta aqui. Após mandar ele mais para trás, acredito que agora eu consiga fazer com que o garfo encaixe no lugar dele, e o garfo está encaixado. Então o garfo encaixado aqui, eu vou puxar ele aqui para o lugar dele, que é aqui, e vou pôr o parafuso dele no lugar para poder já ficar preso aqui, ó, a peça. E aí eu passar para a próxima parte. Olha, esse parafuso aqui, se vocês olharem aqui, ó, ele é excêntrico, ele não é no centro certinho, quer dizer que ele controla alguma coisa, né? E ele controla o que? Ele controla o tanto que a centralização da serrilha. Depois eu vou mostrar melhor. Então eu não vou apertar ele muito devido a isso, né? Ele controlar alguma coisa. Então não posso apertar ele demais e eu tenho que desapertar depois só para poder fazer o ajuste, né? Então vamos por parte. Como disse, põe o parafuso no lugar, né? Aqui, ó. Botei o parafuso no lugar, porém não apertei. O parafuso está praticamente solto aqui, ó, para mim poder fazer o ajuste primeiro, depois eu aperto. Agora vamos
para essa biela aqui, ó, essa biela, para poder finalizar as peças que vão aqui por debaixo da máquina e aí eu poder terminar da montagem na parte de cima. Então vou tirar esses parafusos aqui para tirar essa parte de cima da biela para poder encaixar daqui para lá. Parafusos arrancados, agora eu vou fazer como? Eu vou pegar essa biela e encaixar aqui, ó, por debaixo aqui, não pode ser para outro lugar, tem que ser aqui por baixo. Eu vou encaixar ela lá. Pronto, passou. Eu irei encaixar ela no lugar dela. Lá dentro, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó, vou mostrar aqui por cima. Ela no local dela aqui. Só que assim, como aqui ela precisa passar. Consegui. Aqui, ó. Ela precisava passar primeiro aqui nesse local. E agora eu vou botar o parafuso dessa parte ali também, né? Pra poder prender essa parte ali no lugar, ó. Vou botar o parafuso. Esse parafuso não tem regulagem, então eu vou encaixar e apertar ele deixando a folguinha necessária, né? Mas é assim que tem que ficar. Pronto, peça colocada no lugar, parafuso também. Eu não apertei totalmente, que eu vou ver como é que vai ser a folga para poder ficar no local. Então, como que já está tudo posto no lugar, eu irei virar a máquina para poder finalizar a parte de cima. Virando a máquina, a primeira coisa que eu vou fazer é botar a tampa da biela, né? Porque ela não pode ficar sem colocar lá no lugar dela, senão quando eu movimentar pode cair, vai me dar um trabalho e tanto, né? Então eu vou pôr agora a tampa da biela lá no local. Eu não disse como eu coloquei lá, mas eu coloquei com a ajuda de um alicate de bico. Então eu coloquei ele lá no lugar, já está lá, só falta agora apertar os parafusos. Então, como já foi para desmontar, a gente vai de novo. Por esse orifício aqui de cima, a gente vai colocar a chave e vai alcançar a cabeça do parafuso. Tô tendo que desmontar de novo porque eu botei essa tampa de cima ao contrário, ó. Se você ver, esse lado aqui é grosso, tá vendo aqui? E aqui tá fininho, porque essa parte de cima da biela tem lado. Essa tampinha de cima da biela tem lado. Tá vendo como tem diferença? Essa parte aqui é mais grossa e aqui mais fino. Eu vou tirar e virar ela para você ver. Ó, se caso vocês pararem para analisar, vocês vão ver que aqui tem como se fosse uma pontinha mais fina, ó, esse lugarzinho aqui, ó. Já o lado de cá é um espaço mais largo aqui, ó. Então esse lado aqui tem que ficar para cá. Nesse caso ali, do jeito que tá. Então eu vou pôr agora no lugar lá. Pronto. Agora ali eu vou conseguir apertar o parafuso, porque não ia conseguir não, ia dar erro. Não ia, eu tentava tentando apertar e tava travando. Agora sim vai conseguir apertar de boa. Pronto, após parafusar essa peça no lugar, agora já está funcionando normalmente aqui, né? Aí agora eu irei pôr o bracinho aqui do dial, né? Esse bracinho aqui do dial de volta aqui no lugar e enroscar ele aqui, ó, nesse local. Aí após enroscar aí, eu irei lá para a frontal para poder terminar de montar a frontal. Como pode ser visto aqui, né? Eu tenho aqui as peças só da frontal mesmo, as outras todas já foram postas. Aí depois eu irei fazer o restante que precisar colocar, né? Mas da frontal é essa daí, a frontal da máquina, né? Então na frontal da máquina a gente vai iniciar. Vamos botar logo essa bucha aqui, que é relacionada à barra de agulha, né? Vou pôr ela aqui, ó. Olha, vou pôr de forma aqui que esse furo fica virado para frente aqui ou de lado que seja, para que eu consiga lubrificar, né? Como pode ver, ele não é excêntrico, então não tem posição correta, mas eu vou pôr ele com o furo, como eu falei, virado de forma que eu consiga lubrificar. Então vou dar aquela pequena batidinha para que ele deixe aqui. Aí agora a peça já está no lugar, de algumas pancadinhas está no lugar, eu já posso apertar esse parafuso aqui do lado aqui, ó. Agora com a peça no lugar, o parafuso aqui apertado que prende ela no local, eu irei pôr agora a biela da barra de agulha, que é essa daqui.
eu girar aqui para que mudar de posição. Aí, pronto, que fica fácil de eu colocar. Acabando de colocar, irei lubrificar. Lubrifiquei aqui, botei a peça no lugar. Aí já está bem lubrificada aqui. Tá bem lubrificada. Aí agora eu irei pegar a peça que prende a barra de agulha, que é essa daqui. Irei colocar ela na posição dela, que é aqui. Mas também vou dar um pinguinho de óleo aqui pra, além de facilitar, já ficar lubrificada a peça, né? Pronto. Irei pôr ele aqui no local. Aqui, ó. Agora irei pôr a barra de agulha de volta no lugar. Posicionar aqui para que ela desça. Ok. Pronto. Como a gente sabe, a barra de agulha tem algumas marcaçõezinhas, né? Eu vou utilizar ela aqui só de base. Então, vou descer aqui, pronto. Apareceu. Vou deixar aqui. E depois eu regularei ela corretamente, né? Agora eu irei acessar aqui por trás para apertar o parafuso que prende a barra de agulha. Parafuso da barra de agulha levemente apertado, e aí temos já o movimento de sobe e desce, né, da barra de agulha. Agora eu vou estar montando o restante. Vamos agora montar, por exemplo, né, a parte aqui do calcador, né? Depois eu coloco essa parte aqui, essa parte, vou pôr a mola, a argoelinha e a parte de pressão, e a máquina vai estar montada, né? Aí vai para a parte da regulagem. Pronto, assim eu passei a barra por aqui, encaixei dentro dessa peça. Eu só não tive como gravar porque ocuparia as duas mãos para poder fazer esse processo. Agora irei pôr ele mais ou menos numa posição aqui e apertar o parafuso levemente apertado para depois ajustar a pressão do pé calcador. Então vou dar uma leve apertada no parafuso, né? Depois eu regulo tudo. Aí já está levemente apertado. Ok, agora irei pôr essa peça aqui no local, né, que é o de levantar o pé calcador. Irei pôr ela no local, né, para dar continuidade à montagem. Pronto, pecinha colocada no lugar. Agora irei colocar essa peça aqui, né, que é do estica-fio. Então ela é posta nessa posição, com essa argola para cima. Aí eu só coloco ela aqui no local aqui e coloco o parafuso nessa parte ali. Então vou precisar das duas mãos, não vou ter como filmar colocando, mas tá explicado. Pronto, pecinha do estica-fio no lugar, ela já vai funcionar normalmente no sobe e desce, né? Lembrando que esse parafuso aqui pode apertar ele até o canto, porque ele nunca irá apertar essa peça aqui em si, não. Ele irá apertar a peça para ela não soltar. Então, se não apertar bem apertado, poderá afogar depois. Agora, para finalizar essa parte da montagem, eu irei pôr a mola do calcador no lugar. Irei pôr essa roelinha aqui, que é para poder segurar a mola, no lugar também. E para a primeira peça que foi tirada, que será a última, para pôr no local aqui, ó. Terminando de apertar aqui, aí depois eu só regulo a pressão direitinho. Nesse caso, todas as peças que eu tirei estão de volta na máquina, é claro. Falta apenas pinar aqui, mas essa pinagem vai ser feita na hora da regulagem. Por hora é isso aqui, máquina montada. E agora, próximo passo é regulagem.